Flies, eu estou aqui em mais um vídeo, entrevista com a Mari, ela é da Q Education, e a gente vai falar de um assunto bem importante, que muita gente também me pergunta, e pergunta para ela também, como é que vai ser o planejamento para o intercâmbio para o futuro, como as pessoas vão estudar no exterior, se vai todo mundo ter que estar vacinado, se um país já está aceitando gente, quando a Nova Zelândia vai aceitar a gente, então a gente recebe essas perguntas o tempo todo, e ninguém melhor do que a Mari, para nos contar o que ela acha. Eu sei que é tipo especulação, mas algumas coisas a gente pode conversar e ajudar vocês. Então, Mari, obrigada por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço esse convite. Fale um pouquinho daqui para a gente, de onde você é, o que você faz, para a galera entender. Legal. Gente, oi, tudo bom? Cá, mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Geralmente sou eu que estou do outro lado, fazendo as perguntas. Muito gostoso estar aqui também nessa cadeira. A Cá já me apresentou um pouquinho. Eu sou a Mariana, eu sou gerente da Kiwi Education. Eu fico aqui na Nova Zelândia. A Kiwi Education é uma consultoria educacional que ajuda estudantes do mundo todo a estudar aqui na Nova Zelândia. E agora a gente começou a oferecer outros destinos também. Então, agora a gente também consegue ajudar o pessoal a estudar no Canadá, na Irlanda, no Reino Unido e na Austrália. Então, com certeza, Kai, eu acho que desde que começou a pandemia, né, no ano passado, veio essa onda muito... Primeiro veio essa onda de incerteza na vida como um todo, né? A gente sentiu esse movimento das pessoas, a gente passou dias assim sem receber nenhum e-mail, nenhuma mensagem. Acho que as pessoas ficaram bem assustadas quando entenderam que o coronavírus ele era dessa magnitude mesmo. E aí, na sequência, a gente começou a enxergar as pessoas mais interessadas em ir para fora do país, sabe? Então, quem tinha planos, mas estava planejando para daqui 1, 2 anos, quem tinha planos, mas ainda estava ali no começo da busca, sabe? Ainda estou descobrindo como é que funciona. As pessoas ficaram bem ansiosas para sair o mais rápido possível. E não foi possível, né, para a maioria dessas pessoas, porque a maior parte dos países fechou as suas fronteiras de uma forma bem restrita ou de uma forma um pouco mais flexível, mas de forma geral foi isso que aconteceu, né? Então eu acho que o mercado de intercâmbio como um todo sofreu aí um baque muito forte em 2020 e a Nova Zelândia também. Então, para quem não sabe, só para de forma bem oficial o que está acontecendo aqui na Nova Zelândia desde março de 2020, que foi quando começou a crise do coronavírus, as fronteiras da Nova Zelândia fecharam. Então, teoricamente, ninguém entra na Nova Zelândia desde então, a não ser que sejam cidadãos ou residentes permanentes. E mesmo assim, essas pessoas precisam passar por uma quarentena de 14 dias, e é uma quarentena que precisa ser num lugar oficial, né, que a imigração libera, então é super restrito. Eu acho que são 300 vagas, é alguma coisa, é um número bem baixo, assim, da quarentena. Então, mesmo quem é cidadão que está voltando é num número bem controlado. Isso desde março de 2020, então a gente já está aí 1 ano e meio nessa situação, e não entraram estudantes desde então. Teve algumas poucas exceções que a imigração liberou, né, desde esse período. Então, foram alguns estudantes que já estavam aqui na Nova Zelândia antes e tinham saído, puderam voltar, estudantes de PhD, alguns do mestrado, mas foi tudo muito, muito, muito controlado. Então, claro, a gente, desde o ano passado, o setor como um todo aí sente muita saudade dos nossos estudantes internacionais, porque não está entrando ninguém mesmo. E aí veio 2021 e eu acho que todo mundo tinha essa expectativa, né, Ká? De que 2021 as coisas iam começar a ser respondidas, talvez de uma forma mais rápida, e não foi isso que a gente viu, né? A gente viu que, infelizmente, o coronavírus é uma realidade ainda no mundo hoje. Então, alguns países já flexibilizaram bastante e a Nova Zelândia ainda não. Então, a gente ainda segue essas mesmas restrições que a gente está desde março de 2020. Então, realmente, sem nenhuma novidade para receber estudantes internacionais desde essa época. E aí, foi no começo de agosto, eu não sou muito boa de datas, mas eu acho que foi começo de agosto, né, Cá? Foi algumas semanas aí. A Jacinta, que é a nossa primeira-ministra, ela anunciou o plano de abertura da Nova Zelândia, como é que ele ia funcionar. Então, foi a primeira vez, desde né, desse 1 ano e meio, que a gente teve alguma novidade, que a gente teve alguma luz do que ia acontecer, porque até então, como você falou, é tudo muita especulação. A gente tem uma ideia de como as coisas vão funcionar, mas sem muitas datas, sem saber. A gente sabe mais ou menos a ordem que as coisas vão acontecer, né? Mas a gente não sabia a data, não sabia realmente, oficialmente, qual era a posição do governo. Então, foi pela primeira vez que ela se pronunciou em relação a isso.
e confirmou, na verdade, aquilo que a gente já estava imaginando, que vai ser uma abertura de uma forma muito segura, de uma forma muito controlada, mas ainda sem muitas datas, né? Então, uma das novidades, por exemplo, que eles divulgaram é que para países que a pandemia está mais controlada, existe a possibilidade de entrar no país, talvez sem quarentena, em alguns casos com uma quarentena mais curta, em outras a quarentena na sua própria casa ou no seu próprio hotel. Então, isso seria uma ótima novidade, né? Porque hoje isso deixa a coisa numa escala maior do que é hoje, né? Hoje é bem restrito mesmo. Mas aí, o universo... enfim, apareceu um caso da variante Delta aqui na Nova Zelândia, para quem está acompanhando e que acompanha o Instagram da Cá também sabe, apareceu um caso há mais ou menos 10 dias, né, Cá? Foi no começo da semana passada, e um único caso a gente entrou em lockdown também, a gente entrou em lockdown novamente, e o lockdown total no país inteiro, então o país inteiro está só serviços essenciais funcionando, só realmente médicos, mercado, farmácia, não tem restaurante aberto, não pode ir no parquinho, tá todo mundo assim nessa situação, e de um caso a gente já está aí em mais de 200 em coisa de uma semana, 10 dias. Então, por enquanto, a gente volta para a prioridade que é controlar o vírus, né, o máximo possível, eu acho que para poder conversar de novo sobre essas novidades que a gente estava enxergando. Então, tem uma expectativa muito forte ainda de, mesmo nesse momento de crise, se a gente vai ter novidades ou não, eu imagino que enquanto a gente não conseguir controlar novamente essa outra onda que veio na Nova Zelândia, a gente não vai ter datas, não vai ter nenhuma novidade. Mas imagino que, até considerando que a Nova Zelândia vai conseguir, né, eliminar o vírus da mesma forma que a gente fez no passado, eu acredito que lá para meados de outubro, até o final do ano, a gente tem algumas novidades. Antes disso, eu acho muito difícil. Sim, é verdade. Assim, agora que a gente está com o Delta, né, circulando no país, pode sim fazer com que os planos do governo que eles tinham lançado, aquelas 4, 5 etapas que eles tinham, possa adiar um pouco, talvez não, porque tem muita chance de até o final do ano as pessoas aqui estejam mais vacinadas e com as 2 doses, e com isso a gente esteja com a imunidade, né, alcançada aí no país, para poder as pessoas poderem entrar de uma vez para cá e não ficar de novo mais um ano fechado. Uma outra pergunta que eu queria fazer é assim, como a Nova Zelândia ainda está agora lidando com Delta e se trancou toda de novo, como foi em março do ano passado, você acha que isso vai fazer com que os estudantes que estavam se programando para talvez vir o ano que vem para a Nova Zelândia acabam escolhendo o Canadá, que já tem um plano um pouco mais certinho para poder entrar, ou tu acha que não, as pessoas que querem a Nova Zelândia vão continuar esperando para chegar aqui? Bom, então isso que você falou da vacinação, acho que é bem legal, né? Porque realmente a velocidade da vacinação na Nova Zelândia estava muito aquém do que o Brasil, por exemplo, que é o país que a gente sabe que o coronavírus bateu muito mais forte. E agora a gente realmente pegou uma velocidade melhor, assim, mais interessante. Então, eu imagino que realmente até o final do ano a gente vai estar com a maior parte da população adulta vacinada e vai dar para a gente voltar a conversar sobre próximos passos, sobre datas. Só voltando, dando um passo atrás, antes de responder efetivamente a sua pergunta, Cá, uma coisa que eu sempre falo para quem conversa comigo, né, na Q Education, isso mesmo antes de pandemia, é que o intercâmbio, ele é um projeto muito grande na sua vida, principalmente se você está pensando em intercâmbio em termos de 6 meses a 1 ano, que seria um caso de um diploma. Se você ainda tem objetivo que esse intercâmbio seja um primeiro passo de uma jornada maior, como é o caso de muita gente, né? Quer vir para a Nova Zelândia para eventualmente morar aqui no país, conseguir a sua residência ou conseguir um visto de trabalho, enfim. Exige bastante planejamento. A gente sabe que existem casos das pessoas que elas decidem as coisas e é muito rápido, elas já têm tudo certo, tudo decidido, e é muito legal quando a gente vê essas histórias, elas são super inspiradoras, mas elas são minoria. A maior parte das pessoas, elas precisam colocar na cabeça que existe bastante planejamento, sabe? Precisa de vários meses, realmente, para colocar o projeto entre começar a planejar e efetivamente embarcar. E agora, com a pandemia, o que eu acho que é importante manter em mente é que esse período de planejamento, então, ele aumentou e as pessoas precisam ser um pouco mais flexíveis. Então, mesmo em países em que está tudo teoricamente encaminhado, como você mencionou, o Canadá, pode acontecer alguma coisa, pode acontecer uma grande onda que vai pausar tudo. A gente viu ano passado que
Por exemplo, a Air New Zealand, que é a companhia aérea que voava da Argentina aqui para Nova Zelândia, de um dia para o outro ela anunciou que não tinha mais essa rota. E não é do tipo, a gente pausou, a gente cancelou a rota. Então, essas coisas, é claro que daí você falando, né, de Nova Zelândia, saindo das Américas, tem 2 voos, Canadá tem muito mais. Então, é diferente, né? É diferente a gente comparar, mas tudo pode acontecer. Então, acho que as pessoas precisam, acho que mais do que qualquer momento, assim, elas precisam entender que elas precisam ser flexíveis, né? Bom, dito isso tudo, a pessoa precisa ser flexível, ela precisa se planejar. Eu imagino que sim, eu imagino que a Nova Zelândia perdeu um pouco do timing. Quando veio a pandemia, lá no meio do ano passado, né, no meio de 2020, a Nova Zelândia ela entrou num momento assim que ela estava muito em destaque. Ela estava muito em destaque, assim, a gente falava-se muito de Nova Zelândia, né? E a gente continuou fechado, a gente não trouxe essas novidades, esses próximos passos, no momento que a gente estava estável. A gente ficou curtindo ali a estabilidade e a prioridade do governo foi outra. E eu acho que sim, eu acho, né, claro, pela minha opinião pessoal e também pelo que eu vejo na Q Education, tem bastante gente que estava interessada em Nova Zelândia que acabou mudando os planos. E essas são pessoas que, na verdade, já estavam nesse estágio que eu estava comentando, sabe? Elas já estão mais estruturadas, elas já sabem como é que funciona o intercâmbio, elas já sabem qual é o objetivo delas. Não é aquela pessoa que começou a pesquisa agora, sabe? Ela já está financeiramente planejada. Então, a gente vê que tem algumas pessoas que estão, sim, indo para outros destinos, mas tem gente que continua esperando a Nova Zelândia abrir as fronteiras. Acho que tem um pouquinho de cada, mas, infelizmente, sim, tem gente que tá abrindo mão do plano de vir para Nova Zelândia porque não tem uma resposta e porque o Brasil está num momento que é um pouco delicado, né? O Brasil está no momento que, assim, o coronavírus lá continua complicado e tem uma crise econômica, uma crise política. Então, quem já estava considerando sair e decidiu sair, estava esperando Nova Zelândia, às vezes vê uma oportunidade e acaba indo para outro destino, sim. Eu concordo que a Nova Zelândia perdeu o timing também, porque teve, como você falou, estava na mídia do Brasil o tempo todo a Nova Zelândia, eu ficava até impressionada, meus pais assim, olha o que saiu da Nova Zelândia, sabe? Eu ficava, aí eu pensei assim, vai trazer um monte de gente curioso para saber sobre a Nova Zelândia. Só que daí as pessoas começaram a pesquisar que podiam estudar aqui, que podiam trabalhar e estudar, que não pode fazer nos Estados Unidos, não pode fazer na Inglaterra. Então era um pouco de coisa boa para a Nova Zelândia, como é também na Irlanda, né? Que tu pode estudar inglês e trabalhar. Só que daí, como o governo nunca deu nenhuma resposta de planos, que nem eles deram só agora em agosto, óbvio que as pessoas vão desistir, vão preferir um outro destino, como agora o Canadá, que pode entrar estudante, ou até outro tipo de estudo em outro país, porque não vai ficar esperando mais um ano, sabe? Sem fazer nada no Brasil. É isso, cara. E assim, a gente que está acompanhando de longe, porque a gente, enquanto brasileiros no exterior, a gente segue acompanhando a mídia do Brasil. Então, você continua, você tem os seus amigos que estão lá, você vê o que eles postam nas redes sociais. Mesmo que você não veja jornal, eu não vejo o Jornal do Brasil, mas eu vejo meus amigos postando as notícias. Eu sei o que está ali em pauta, né? Então, a gente sabe muito sobre o Brasil. E isso que você falou é bem interessante. Quando, no ano passado, as pessoas sabiam muito das notícias da Nova Zelândia. Eu acordava de manhã, porque pela diferença do fuso, né? De manhã aqui, já está lá no fim da tarde no Brasil. E no grupo da família, o pessoal tinha compartilhado notícias. Às vezes eu descobri as coisas assim. E agora, por exemplo, que a gente entrou em lockdown, as pessoas não sabem, elas não ouviram falar. A Nova Zelândia saiu desse radar, porque é justamente por isso, assim, ficou muito assim, priorizou curtir a estabilidade ao invés de, tipo, vamos aproveitar essa onda e vamos surfar essa onda. Não, priorizou a estabilidade. E como eu falei, não é uma crítica, mas realmente foi assim que aconteceu. E aí, é exatamente isso. As pessoas, se elas estão interessadas em sair do país, elas vão procurando opções parecidas. Isso já é, eu diria, a realidade hoje. Muita gente procura, por exemplo, aqui o Education, no momento que a gente era especialista só em Nova Zelândia, muita gente procura a gente já falando de outros destinos. Eu olhei Austrália, mas eu também estou olhando Nova Zelândia. Eu queria Canadá, mas sei lá, é muito frio, então eu escolhi Nova Zelândia. Eu queria Estados Unidos, mas eu fiquei sabendo que Nova Zelândia é mais barato. Então, muita gente vinha para Nova Zelândia já meio que do tipo, é uma segunda opção. Porque a Nova Zelândia é um país pequeno, porque a Nova Zelândia ela não é super agressiva, né, na comunicação, em nada, né, na estratégia dela. A Nova Zelândia é um país de... Esse é o estilo de vida daqui, esse é o estilo de vida, esse estilo de tudo que eles fazem.
Mas sim, ano passado a gente teve, assim, literalmente a gente teve coisa de uns 3 dias que a gente não recebeu nenhuma mensagem, nenhuma mensagem. E a gente ficou um pouco paralisado também, porque a gente ficou assim, é um momento muito sensível, como que a gente vai divulgar uma promoção num momento desse, sabe? Que a gente está vendo que as pessoas estão com medo de morrer. Então, foi umas semanas ali de muita incerteza. Na sequência, a gente dobrou o volume de acessos no nosso site, de gente procurando a gente literalmente dobrou, porque muita gente, mesmo quem tinha assim, já tinha pensado em Nova Zelândia, mas assim, depois eu vejo, colocou isso como uma coisa que queria bastante. E aí acho que a gente perdeu esse pico. Mas assim, eu ainda acredito que assim que divulgar um plano sólido, e um plano sólido quer dizer com datas mesmo, sabe? Com próximos passos de gente, a partir de tal data vai acontecer tal coisa. Mesmo que essa coisa não seja entrar no país, mas seja, por exemplo, assim, poder dar entrada no visto de estudante, que hoje está fechado também para quem. Então, eu acho que quando isso acontecer, a gente não vai estar no mesmo momento que a gente estava antes. Eu acho que a gente ganhou uma força, sabe, que a gente não tinha antes. Mas também é complicado a gente apostar tanto em... A gente falando agora, a gente, as agências, né, quem promove a Nova Zelândia. É difícil também a gente ficar falando tanto, tão agressivo, porque não tem o que fazer agora, sabe? Se alguém chega para mim agora e fala assim, Mari, eu tenho tudo pronto, tá aqui minha documentação, tudo tá aqui. Segura, não tem o que fazer, sabe? Então a gente consegue fazer a sua matrícula na escola, mas a gente não consegue dar entrada no seu visto de estudante. Você não consegue comprar uma passagem para cá. Então, acho que no momento que a gente tiver notícias mais concretas, a gente consegue fazer os nossos próximos passos também, mas eu acho que teve que perder um pouco, sim. E é interessante que você falou dos destinos, né? Agora que a Kiwi também trabalha com esses outros destinos, você começa a entender um pouco melhor dos prós e contras de cada lugar. Eu não acho que tem lugar melhor ou pior para fazer o intercâmbio, embora eu seja suspeitíssima pela Nova Zelândia, porque meu coração está inteiro aqui. Mas, por exemplo, você mencionou da Irlanda. A Irlanda realmente é um país que as pessoas podem trabalhar. Tem algumas regras, da mesma forma que a Nova Zelândia tem regras. Mas a Irlanda praticamente não tem permissão ao partner, né? Então, se eu estou indo estudar, o meu marido vem com visto de trabalho. A Irlanda não tem isso. Então, são perfis diferentes, né? Se a pessoa está buscando uma imigração em família, por exemplo, talvez a Irlanda não seja esse destino mais óbvio para ela. Se a pessoa está buscando também o Reino Unido não dá permissão de trabalho, agora eles estão abrindo algumas exceções, eles estão liberando algumas formas. E o Canadá é muito interessante, porque é o destino mais parecido com Nova Zelândia, então as pessoas que querem Nova Zelândia e Canadá geralmente têm um perfil muito parecido. Vamos supor que a gente saiu do Delta agora, tá? E aí estamos no final do ano, a Nova Zelândia conseguiu, por um milagre, vacinar 90 e poucos % da população. E aí o governo... Vamos colocar energia positiva nisso. E eles conseguiram botar um plano assim, que eles fecharam os vistos para quem está fora da Nova Zelândia até fevereiro do ano que vem. Então, é uma expectativa muito grande que em março as primeiras pessoas que estão com visto provisório possam voltar. Vistos provisórios seriam um visto de estudante, um visto de Working Holiday Visa, ou de turista mesmo, ou até os vistos de trabalho, né? Você acha que eles vão começar assim com qualquer país? Se tu está vacinado, você pode vir? Ou vai ser... Porque eles botaram aquela coisa de low risk. A gente ainda não sabe assim, se vai ser primeiro todo mundo vacinado de qualquer tipo de visto daquele país, que é low risk, ou todo mundo vacinado de qualquer país. Sabe que o Brasil vai demorar ainda mais para poder vir para cá? Não, legal, muito legal, Cá. Como a gente está falando sempre, né? Essa entra na parte da especulação, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Sobre os vistos, de quem tem um visto hoje, eu honestamente acredito que quem tem um visto que tiver vencido, mesmo que a pessoa não tenha entrado na Nova Zelândia por algum motivo X, eu acho que esses vistos não serão mais válidos. Então, eu acho que as pessoas precisam se organizar para ter um visto para ser aplicado para poder entrar a partir de 2022. Por exemplo, Working Holiday Visa, a pessoa já passou de 30 anos. Eu acho que não é uma coisa que eles vão fazer retroativo, sabe? Acho que eles vão olhar para frente.
Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que eu acho que eles vai deixar mais fácil para pessoas que estão em países que eles estão chamando de low risk, eles estão dividindo, né? Low risk, medium risk e o high risk. Eu acredito muito, espero muito que o Brasil melhore a partir também do momento que a gente está avançando na vacinação e que a gente não seja considerado high risk, mas acho que se abrisse hoje, o Brasil ia estar no high risk. O que o high risk significa pelo plano que eles divulgaram agora? Que a pessoa precisaria fazer uma quarentena oficial. Então, além disso deixar mais restrito em termos de vaga, isso também encarece o processo, porque você tem que pagar pela essa quarentena. Então, não é impossível, mas você vai gastar muito mais dinheiro. Então, às vezes, eu não sei dizer isso com certeza, mas às vezes vale mais a pena a pessoa ir para um país que aceita brasileiro e seja, sabe, low risk, passar 15 dias lá para vir para Nova Zelândia já nessa situação, do que vir para cá fazer a quarentena direto. É um Tetris, assim, também que a pessoa tem que ver a partir do momento que a gente tiver, né? Mais notícias, tiver mais certezas. Então, acho que essa questão do low risk vai ser basicamente pela abertura, né? As datas de abertura e também a questão da quarentena. Mas eu acho que vacinação vai ser uma coisa obrigatória, independente da nacionalidade. Eu acho que é isso. Quem está buscando vir para Nova Zelândia, e para ser sincera, para qualquer país, hoje, né, os destinos tradicionais de intercâmbio, eu acho que a pessoa tem que se planejar, está completamente vacinada. A Nova Zelândia, nessa live também do começo do mês, do fim de julho, não me lembro, eles divulgaram também que eles estão estudando como é que vai ser essa questão o pessoal está chamando, né, o passaporte da vacina. Em alguns países já tem. A gente ainda não tem, mas já está no radar deles, assim. Então, provavelmente vai ter como você tirar, sei lá, algum certificado online, como você fazer alguma forma de comprovar que você já está completamente vacinado. Então, eu diria que, com certeza, a vacinação vai ser assim, o primeiro requisito de Nova Zelândia e de qualquer lugar do mundo, assim. Então, acho que hoje viajar sem considerar vacina, assim, você poucos lugares. E qual a dica que você dá, assim, para quem está pensando assim, tá, Nova Zelândia vai ter que abrir uma hora e eu vou ter que viajar, né? Vou ter que fazer meus estudos. Você acha que agora já é a hora da pessoa, não sei, tá bem preparada, porque assim que abrir já está tudo prontinho para poder aplicar o visto? Ou não, a pessoa pode ainda não estar se preparando tanto assim para poder aplicar logo o visto? Eu acho que, com certeza, acho que esse é o momento que dá para se planejar, até porque você não sente que... Eu acho que esse tempo de planejamento nunca é tempo perdido, nunca. É muito importante se planejar. Mas agora, a única coisa que a pessoa pode fazer é se planejar. Então, eu acho que é o melhor momento, realmente, para se planejar, com aquele asterisco, né, que eu coloquei antes, que é com essa flexibilização. Então, a gente não tem certeza das datas, que nem isso. Tem muita gente que escuta, por exemplo, Nova Zelândia fechou o processo de visto até fevereiro, então eu posso ir em março? Não é assim que funciona, sabe? Em fevereiro, eles vão dar a notícia do que vai acontecer com esse processo, mesmo que abra em fevereiro. Vai ter muita gente dando entrada no visto de estudante. A imigração não está preparada para processar todos esses pedidos de visto de uma vez, para a pessoa fazer tudo que precisa e entrar no país. Então, assim, fazer as coisas com calma, não é momento de ficar ansioso. Eu sei que está todo mundo, claro, está super ansioso, porque já teve 1 ano e meio aí para ficar na espera, mas eu acho que é o momento perfeito para esse planejando. Tem algumas coisas que a gente imagina que vão mudar no processo de visto de estudante, no processo da imigração como um todo. De novo, né, ainda é especulação, a Nova Zelândia não compartilhou nem detalhes sobre isso, então pode ser que alguma coisa ou outra mude, mas não vai mudar tudo de uma vez. A Nova Zelândia, ela não é conhecida por fazer, sabe, grandes novidades assim de uma vez e que vira de uma hora para outra. Então, geralmente a gente tem prazo, sabe? Então, olha, a partir de tal data, tal coisa vai mudar. Por exemplo, o Post-Study Work Visa, né, que é o visto de trabalho para quem termina um diploma, e aí ele dura 1 a 3 anos, dependendo do nível que a pessoa estudar. Se for ter uma mudança no Post-Study Work Visa, eles não vão divulgar hoje falando que, olha, quem se formar agora já mudou. Não, geralmente eles divulgam falando que vai valer daqui 3, 4, às vezes 6 meses. Então, a Nova Zelândia, ela não faz as coisas assim no susto, né? As coisas vão... Então, acho que é o momento ideal para você se planejar, porque se você tem essa consciência de que precisa ser um pouco mais flexível do que o normal, você não vai levar um grande susto.
sabe? Então dá para ir se planejando numa boa. E muitas escolas, como eles também estão esperando, né? Da mesma forma que os estudantes estão querendo entrar, as escolas estão querendo que os estudantes entrem. Então, muitas escolas dão benefícios para quem já pega, por exemplo, a offer of place, que é o comprovante de matrícula, para quem faz isso agora, sabe? Mesmo as escolas sabem que você não vai poder chegar porque a imigração não está processando visto, não tem turista entrando, estudante entrando. Então, não vai acontecer, sabe? De tipo, a escola não me reembolsou. Não, isso não existe, sabe? E a gente vê muitas escolas fazendo isso. Então, se matricula agora, você já fica com essa tranquilidade. Assim que tiver uma novidade de fronteiras, aí você não precisa mandar todo o seu documento para a escola analisar, para passar para o board acadêmico, para daí te devolver, para daí você ir atrás de traduzir. Então, tem coisa que você já pode fazer. Tradução juramentada, que é uma coisa que o estudante precisa tanto para a matrícula como para o visto de estudante, não tem validade. Então, você já pode traduzir. Por exemplo, quem vai fazer um diploma precisa do transcript, que é o histórico escolar. Você já pode pedir isso, tem muita gente que não tem. Eu não tinha quando eu vim na Nova Zelândia. Tive que ir atrás da minha faculdade para ver como é que funcionava. Poxa, isso é uma coisa que você já pode fazer agora. É uma burocracia chata, cada instituição funciona de uma forma. Você já pode traduzir. Ah, você precisa escrever cover letter para os processos. Você já pode deixar isso estruturado. Ah, vai pegar uma carta de recomendação, você já pode. Então, eu acho que tem muita coisa que já dá para se adiantar para quando a gente tiver novidades essas pessoas já saírem na frente. E assim, a imigração da Nova Zelândia sempre funcionou assim, isso mesmo pré-pandemia. Quanto mais estruturado tá a documentação que eles recebem, quanto mais organizadinho, mais rápido eles processam, sabe? E menos chances deles ficarem nesse ping-pong. Ah, faltou isso, aí faltou aquilo. A gente já viu o caso que a pessoa fala, eu não tenho isso, manda assim mesmo, eles não vão reparar. Aí eles reparam, aí parece que assim, eles botam uma lupa no caso, sabe? Nossa, se faltou essa vírgula aqui, agora a gente vai olhar tudo. Então, quanto mais a pessoa conseguir se organizar agora, eu acho que mais ela vai sair na frente sabe, quando for possível ver. Então, eu diria que é sempre uma boa ideia, assim, quando vai aplicar um visto, fazer aquela cover letter bem feita e explicando tudo que você tem como comprovar, né? Não adianta nada escrever coisa lá que você não tem como comprovar, porque eles vão ler e vão começar a ler os documentos que tu mandou e vão falar assim, a pessoa escreveu que tem isso, mas não me mandou nada. Então, se ela me deu sabe, se ela mentiu nisso, nem mentiu às vezes, ela só realmente não comprovou. Ela pode ter mentido em mais coisa, deixa eu olhar tudo. Então, é isso. Tem coisas que já dá para se organizando, sabe? Aí a gente entra nos detalhes, assim, mas, por exemplo, dependendo do seu objetivo, você fazer um voluntariado vai ser uma coisa que vai fazer super diferença, tanto no seu processo de imigração como nos seus objetivos aqui na Nova Zelândia depois. E isso é uma coisa que a agência consegue te direcionar. A gente consegue dar essa dica, mas tudo depende do seu perfil. É claro que o voluntariado é bom para todo mundo, de uma forma geral, mas às vezes tem alguma dica, alguma coisa que a agência já consegue te passar para você fazer agora. E porque você vai ter tempo. E se você estiver fazendo isso já, sabe, 3 meses antes do seu curso começar, não vai dar tempo de fazer. Então, eu acho que esse é um momento muito legal. E além disso, né, de se organizar, que é essa forma mais completona, assim, tem duas questões super importantes, de novo, né, no intercâmbio sempre, mas acho que nesse momento elas são muito, muito, muito importantes e que é o que dá para as pessoas irem fazendo. A primeira é estudando inglês. A gente sabe que inglês, tem muita gente que vem para Nova Zelândia porque quer aprender. É claro que a experiência do intercâmbio ela é super rica, porque você vai estar aqui no dia a dia, você vai fazer compra em inglês, você vai no médico em inglês, então, você aprende de uma forma diferente e é por isso que é tão legal, que é tão diferenciado. Mas como a gente falou que provavelmente vai acontecer uma forma gradual, a gente não imagina que os estudantes de inglês vão ser priorizados para voltar para o país. Então, quem está pensando em estudar um curso, principalmente um curso de curta duração, sabe, de 3 meses a 6 meses, eu não imagino que isso vai acontecer, sabe, fevereiro e março do ano que vem. Talvez demore um pouco mais. Então, você estudando inglês para você poder vir direto para o diploma, se esse é o objetivo da pessoa, isso com certeza vai fazer muita diferença. E tem muitas opções de escolas que estão dando curso online, então tem algumas opções que são bem acessíveis. Claro, não vai substituir a experiência de estar aqui, não vai, mas você já vai estar com professores que são nativos daqui, eles podem ir te dando algumas dicas, você já pode de alguma forma ir se ambientando, sabe, com o estilo da Nova Zelândia. Então, eu acho que estudando inglês é uma dica bem, bem importante.
E a outra dica é a organização financeira, que a gente sabe que, infelizmente, hoje é o maior problema de quem vai fazer o intercâmbio, porque eu não acho que o intercâmbio é caro, mas o intercâmbio envolve bastante dinheiro, envolve, porque é um projeto muito grande. Então, é importante você ir fazendo essa organização financeira, não deixar para a última hora, porque a gente sabe que, às vezes, dividido em 6 meses, você consegue levantar uma grana, mas em 15 dias, às vezes, não dá para fazer nada, às vezes você nem recebeu um salário em 15 dias. Então, é uma coisa que também dá para fazer, e existe uma outra especulação também, de que a comprovação financeira, então, o que é a comprovação financeira, né? Quando você dá entrada no visto de estudante, você precisa mostrar para a imigração que você tem esse dinheiro, não é renda, não é se você está empregado ou não, isso é outra questão. Você precisa mostrar que você tem esse dinheiro guardado em algum lugar. E o que é essa comprovação? O que é esse dinheiro guardado? É assim, deu uma emergência, eu tenho como me sustentar, eu tenho como comprar uma passagem e voltar para o Brasil, eu não vou ficar dependendo dos seus serviços públicos, é isso. E aí você pensa, mas eu não vou usar esse dinheiro, né? Mas você nunca sabe quando vai vir, por exemplo, uma pandemia, que foi o que aconteceu ano passado. Muita gente precisou usar mesmo, né, esse dinheiro. Hoje a comprovação financeira da Nova Zelândia é de US$ 15.000 por ano, isso dá US$ 1.250 por mês de estudo, né? E isso já está sendo discutido. Na verdade, a imigração já falou que vai aumentar, ela ainda não falou qual vai ser a quantia. Mas, assim, se você está pensando em estudar na Nova Zelândia a partir de 2022, já considere que essa quantia vai aumentar. Provavelmente vai... A gente está chutando 20 mil, mas aí de novo, né? Não, depois não vai ser esse valor, mas a Mariana falou. Então não tem como a gente comprometer, mas a gente está imaginando que vai aumentar um pouco. É claro que nesse momento, né, que a nossa moeda, o real, não está valorizado, qualquer dólar aí é super sofrido para juntar, a gente sabe, mas na verdade faz muitos anos que a imigração não faz esse reajuste. Então já seria um momento deles fazerem um reajuste de qualquer forma mesmo. Então, basicamente isso. E força, essa fase vai passar, vai dar tudo certo, vacinem-se e continuem se planejando e a gente vê o pessoal aqui na Nova Zelândia em breve, né, Cá? Com certeza. Então, Mari, para encerrar o vídeo, é bom deixar registrado que é legal as pessoas que estão interessadas em fazer o intercâmbio, por mais que seja daqui a 1 ano ou 2, já começar a conversar com as agências. Muita gente também tem medo, acha assim, eu vou conversar com as escolas direto porque é mais barato ou é mais fácil, mas na verdade não é, porque quando você tem uma agência, a gente fala isso lá na escola também, ajuda muito porque eles dão aquele suporte também emocional, eles ajudam os alunos com as coisas que eles precisam quando estão no país também, o que é muito importante. A escola faz o que pode, mas nada é melhor do que o agente. Ele sempre tem uma ligação melhor com o aluno também. E outra que eles não cobram mais caro, né? A escola cobra o mesmo valor que a agência cobra. Sim, esse é um ótimo ponto. Você sabe que aqui eu não estudei inglês dessa forma, né? Estudar inglês, mas eu estudei espanhol e eu também, enquanto estudante, eu fiquei com essas questões. Não, mas eu mandei e-mail para um monte de gente, eu fiz isso que eu sei que muita gente faz e não tem pegadinha, né? Existem, claro, as agências que elas vão te cobrar alguma taxa, que elas têm que deixar claro qual é essa taxa que elas vão cobrar, mas muitas agências não cobram nada. E aí as pessoas ficam meio não faz sentido, é porque no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Mas fora do país, aqui na Nova Zelândia, e nesses destinos de intercâmbio que a gente falou, isso funciona muito, porque para as escolas é mais interessante lidar com 100 agentes do que com 10 mil estudantes, né? Porque cada um é um problema, cada um né? Então, as matrículas são geralmente feitas através de agências. Tem escola que aceita direto, tem escola que nem aceita. Então, por exemplo, na Nova Zelândia tem escola que não adianta você mandar e-mail direto para eles vão te falar, fala com uma agência. E aqui o Education, por exemplo, é uma agência que não cobra nenhuma taxa. O valor que a gente passa exatamente o valor que a escola cobra. A gente não cobra a taxa da nossa consultoria. A gente não cobra a taxa para dar entrada no visto de estudante aqui da Nova Zelândia. E a gente também faz recepção no aeroporto, a gente tem o suporte no dia a dia, e a gente tem essa experiência, né, de passar a melhor opção de acordo com o seu objetivo, o que você está buscando. Às vezes você já vem com uma ideia muito pronta, mas o seu objetivo é outro. A gente tem experiência no país, a gente já tem mais de 1.000 estudantes que vieram para a Nova Zelândia com a Q Education, então a gente sabe qual que é a melhor opção que vai encaixar ali melhor com seus planos. Então, com certeza. E conversar com a agência há 1 ano antes do seu projeto não é muito cedo, não é. 2 anos eu acho que é cedo no sentido de
é muito provável que esses preços vão mudar, né? Porque as escolas fazem um reajuste anual. Mas, de novo, é aquilo que eu falei, você já tem uma ideia geral do que esperar, sabe? Não vai mudar da água para o vinho, vão ter aí algumas mudanças pequenas. Então, conversar com a agência desde já para o intercâmbio em 2022, no começo de 2023, não é muito cedo. E, inclusive, deixo aí aberto os nossos canais, faço convite para o pessoal mandar mensagem para a gente, quem está pensando em vir para Nova Zelândia, que a gente vai conversar no maior carinho do mundo. Então é isso, família Butterfly. Eu espero que vocês tenham se alegrado em saber um pouquinho mais como é que estão as coisas por aqui. A gente não sabe ainda uma data certa que vai poder vir estudantes, mas é como a Mari falou, é muito importante já conversar com as agências, ver o que vai ser legal para você, o seu estilo de vida, o que você busca fazer, qual destino vai ser melhor para você também. A gente pensa muito, fica focando num país, mas na verdade, o que você quer para sua vida, um outro destino vai ser muito melhor. Então, nada melhor de conversar com alguém que entende sobre isso, faz isso todo dia. Então, a Mari vai estar à disposição, eu vou deixar depois aqui embaixo as informações para vocês olharem. E é isso, Mari, muito obrigada pelo vídeo, ficou maravilhoso. Obrigada a você. Um bom dia. Bye!